Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos continuar com o especial que estamos fazendo, Jesus e seus milagres. Hoje nós vamos abordar um outro milagre de Jesus, também muito conhecido. Vamos continuar no livro de Mateus por enquanto, mas antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative as notificações para que você receba sempre os nossos vídeos e compartilhe também com outras pessoas, mostre para os seus conhecidos, os seus familiares. Esse canal aqui não é um canal antigo, ele ainda está bem recente, mas é um canal feito para levar a palavra de Deus de uma maneira muito simples de ser compreendida para todas as pessoas aonde quer que elas estejam. Então nós vamos começar hoje aqui continuando no livro de Mateus. Hoje nós vamos ler aqui o capítulo 14, do versículo 22 até o 33. É uma passagem bastante conhecida. Nós vamos ler e nós vamos analisar esse milagre que Jesus vai fazer e de que maneira que Jesus realiza tantos milagres na nossa vida. Os últimos vídeos a gente tem visto Jesus operando milagre na parte espiritual, na parte da saúde das pessoas, na multiplicação de alimento para tantas pessoas que ali estavam. E hoje nós vamos ver uma outra maneira de Jesus operar as suas maravilhas com o poder que Deus colocou sobre seu Filho. Então vamos começar aqui, capítulo 14, no livro de Mateus, a partir do versículo 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Essa passagem, como eu falei, é muito conhecida, momento em que Jesus vai andar, vai caminhar sobre as águas, como se estivesse caminhando sobre o chão, algo natural para ele, é claro. A gente vê ali que Jesus, ele não por acaso manda que seus discípulos vão na frente, enquanto ele vai despedir-se ali das multidões que estavam com eles. É óbvio que Jesus já tinha em mente aquilo que ia acontecer, afinal de contas, Jesus é Deus. Ele sabe exatamente aquilo que se passa na nossa cabeça e o que está por vir. Então Jesus sabia que aquela situação ia acontecer e mesmo assim, de maneira proposital, ele manda que os seus discípulos vão à frente, enquanto ele estava despedindo as multidões. Em despedindo as multidões, Jesus vai ao monte sozinho e se põe a orar. Jesus, em alguns momentos, você vai ler em alguns textos bíblicos, a prática de Jesus, o hábito de Jesus de se separar da multidão em determinados momentos para ir a algum lugar reservado, apenas ele, Deus, orar ao seu Pai. Isso mostra para nós a importância de nós termos uma vida de oração ativa com Deus. Afinal de contas, oração nada mais é do que conversar com Deus. É muito importante nós termos esse hábito de conversar com Deus, não uma ou duas vezes na semana,
não apenas num domingo no mês, não apenas no dia de ceia, no dia de culto. Nós devemos ter o hábito de conversar com Deus diariamente. Assim como todos os dias, eu acredito, você pega seu telefone, você lê suas mensagens, conversa com seus amigos, colegas de trabalho, seus familiares, vizinhos, colegas de escola. Todos os dias você fala com alguém, você conversa com alguém. Nós precisamos dar prioridade à nossa conversa com Deus. É a partir dessa conversa que toda a nossa vida vai ser encaminhada. Nossa alma vai ser alimentada, o nosso espírito vai ser fortalecido, o nosso corpo vai ser fortalecido e nutrido, a nossa fé vai ser firmada, vai ser amadurecida, nós vamos desenvolver mais inteligência, mais sabedoria, vamos aprender melhor a resolver os nossos problemas, as nossas situações. Então é necessário que nós tenhamos essa prática de conversação com Deus, que nós chamamos de oração. Então Jesus, ele tinha essa prática, e algo também importante que a gente pode pegar desse momento de Jesus separado orando é, de fato, a privacidade. Quando você for conversar com Deus, fazer uma oração a Deus, tirando aqueles momentos em que você está num grupo de oração com outros irmãos, com outras pessoas, tirando o momento em que você está na igreja, tirando esses momentos de culto coletivo, de oração coletiva, quando você estiver na sua casa, em algum lugar reservado e for orar a Deus, se retire para um lugar afastado, um lugar privado, um lugar que seja você e Deus. Se não der para ser no seu quarto, entra no banheiro, vai para o quintal, vai para a varanda, vai para o saguão do seu prédio se não tiver ninguém. Na rua, procura uma rua que não esteja muito movimentada, no seu trabalho, vai até o banheiro, na sua faculdade, na sua escola. Procura algum lugar, algum momento que você consiga estar de uma maneira privada, uma maneira ali com toda a sua privacidade ali conversando com Deus. É assim que Jesus nos ensina a orar. Entre no teu quarto, feche a porta, converse com teu pai em segredo, que o seu pai que te vê ali em segredo, em secreto, ele vai te recompensar. É dessa maneira que nós devemos ali abordar as nossas questões junto a Deus, em secreto, apenas nós e ele. Então Jesus, ele vai orar e nisso o barco ele já vai estar bem distante da terra, sendo muito agitado pelas ondas porque era um vento contrário. É isso que o texto nos mostra. Só para a gente fazer uma observância aqui sobre esse versículo, o vento estava ali agitado porque o vento era contrário a eles, contrário à direção para onde eles estavam indo. Muitos momentos na nossa vida, o vento também se coloca contrário a nós, contrário à direção que nós estamos querendo ir. Nós estamos querendo prosseguir em frente, nós estamos querendo avançar na vida, nós estamos querendo ir em direção àquilo que nos faz bem, àquilo que agrada a Deus, nós estamos querendo ir em direção a uma vida melhor, mas o vento está soprando contra nós, está nos jogando para trás, está nos sacudindo de um lado para o outro. À medida que a gente tenta avançar, o vento nos joga contra aquela direção. Nós precisamos nos lembrar que, mesmo que o vento seja mais forte do que nós em determinados momentos, mesmo que ele até consiga nos jogar para trás, nos fazer regressar, nos sacudir, deixar atordoados para um lado e para o outro, Jesus, em determinado momento, no momento certo, ele vai entrar no nosso barco, ele vai colocar o nosso barco firme, ele vai dar ordem para que o vento se cale e ele vai fazer com que a gente consiga prosseguir adiante. Existem momentos na nossa vida que serão exatamente assim. A gente vai tentar, com todo o nosso empenho, seguir adiante na vida, mas o vento vai ser contrário e vai nos empurrar para trás. Ele vai nos sacudir, ele vai bagunçar todo o nosso empenho. Mas no momento exato, Jesus vai entrar no nosso barco, vai tomar as rédeas da situação e vai conduzir o nosso barco adiante.
vai fazer com que nós cheguemos aonde de fato nós precisamos chegar. Então a gente não pode se desesperar, a gente tem que confiar que Jesus é o Senhor também do nosso barco e no momento certo Ele vai fazer com que aquele vento contrário que está nos atrapalhando, impedindo que a gente siga adiante, está nos jogando para trás, Jesus vai fazer com que esse vento se acalme e vai fazer com que o nosso barco siga adiante até onde a gente precisa chegar. Então, voltando ao nosso texto, a gente vê que em determinado momento, já bem tarde da madrugada, Jesus ele vai ter com os seus discípulos. Vai ter significa que ele vai se encontrar, ele vai conversar, ele vai falar, ele vai estar junto. A Bíblia tem vários momentos em que ela usa esse termo, vou ter com o fulano. Significa, vou falar com o fulano, eu vou até o fulano, eu vou me encontrar com o fulano. Então Jesus ele foi ter com seus discípulos, ele foi se encontrar com seus discípulos. Sendo que Jesus, obviamente, o barco estava longe da terra, Jesus ainda estava em terra, como ele iria chegar no barco? Andando, é o que ele faria. Então ele se coloca a andar sobre as águas de uma maneira maravilhosa, de uma maneira divina, extraordinária, sobrenatural, de uma maneira maravilhosa. Os discípulos que estavam no barco, vendo aquilo ainda de longe, eles acreditaram que estavam vendo um fantasma andando sobre as águas. E eles morreram de medo, eles temeram, eles ficaram apavorados e eles começaram a gritar. Imagina a cena. Todos aqueles homens dentro de um barco, era de madrugada, o vento estava bagunçando com o barco, Jesus não estava ali para protegê-los, para dar aquela sensação de segurança. Então eles começam a ver alguém caminhando sobre o mar, caminhando sobre as águas. Então eles vão ali entrar em pânico, eles vão ficar apavorados e dá para compreender. Eu acho que qualquer um de nós, no meio da madrugada, num barco, no meio da água, no meio do mar, vendo alguém caminhando em nossa direção, eu acho que ninguém vai abrir os braços e dizer seja bem-vindo. Eu acho que todo mundo vai ficar com medo, por mais fé que você tenha, a sua mente humana, por alguns segundos nem que seja, vai trazer um pânicozinho para o seu coração, com certeza. Então é muito natural aquela reação daqueles homens. E Pedro, como sempre, Pedro, ousado, destemido, né? Como sempre o Pedro, ele vai falar com Jesus. Jesus ele vai falar, calma, sou eu, fiquem calmos. E o Pedro vai falar, se é o Senhor, mestre, me manda ir ter contigo. Me manda ir até onde o Senhor está. E o Jesus vai falar, venha. Tudo bem, problema nenhum para Jesus. E o Pedro vai, com toda a sua ousadia ele vai. Sensacional, até aí tudo bem. O Pedro vai ter com Jesus. Porém, o texto vai nos dizer que percebendo Pedro a força do vento, aquelas ondas, aquele cenário contrário, ele começa a afundar. Gente, vamos pegar esse trecho do versículo para a gente compreender uma coisa muito importante. Enquanto Pedro estava com os olhos em Jesus, ele estava participando do milagre, ele estava caminhando sobre as águas, ele não estava afundando. A partir do momento que Pedro começa a olhar a situação ao redor, ele começa a afundar imediatamente. Esses detalhes não estão à toa no texto. Tudo que está escrito na Bíblia é útil para que nós possamos aprender com ela. Por isso que eu sempre digo, é muito importante prestar atenção nos detalhes. São eles que enriquecem o texto. Então nós precisamos compreender, enquanto nós estivermos com os nossos olhos em Jesus, nós vamos caminhar sobre as águas, nós vamos caminhar sobre as brasas, nós vamos caminhar sobre as pedras, nós vamos caminhar sobre a boca dos leões e nenhum mal irá nos acontecer.
porque nós estamos focados em Jesus. A partir do momento, porém, que nós colocarmos os nossos olhos nas circunstâncias ao nosso redor, nas situações ao nosso redor, os problemas, os desafios, as incertezas, os medos, nós vamos começar a afundar, nós vamos começar a cair e nós não vamos mais conseguir estar junto de Jesus participando daquele milagre maravilhoso. O que eu tenho repetido dos últimos vídeos para cá, desde que nós começamos esse especial Jesus e seus milagres, é o seguinte: Deus, ele sempre quis ter uma interação com o ser humano. Nós vemos isso desde o Éden, quando na viração do dia o Senhor ia no jardim e ele caminhava e ele passeava e ele conversava com o homem que ele tinha criado. Deus sempre quis se relacionar conosco, essa interação, essa comunhão, essa troca. Ele, nós e ele. Deus, ele restaura esse relacionamento entregando o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Então, Deus, ele vai restaurar nossa comunhão, nosso relacionamento com ele através do sacrifício de Jesus. No que tange os milagres que Deus realiza na nossa vida, não é diferente. Deus também quer que nós participemos. Existem momentos em que ele vai tomar a iniciativa de trazer um milagre para a nossa vida, visto que só ele pode realizar determinadas coisas, ele quer nos abençoar em alguma área da nossa vida. Então, ele, por ele mesmo, vai nos abençoar. Em outros momentos, ele quer que nós participemos da bênção que ele quer trazer para a nossa vida. Ele quer que a gente participe dos milagres que ele quer trazer para a nossa vida. Talvez algo que nós mesmos tenhamos pedido, ele quer nos dar, mas ele quer que a gente participe de uma maneira ativa. Nós vimos nos últimos vídeos os milagres que Jesus realizou, pessoas colaborando, pessoas participando de uma maneira direta e ativa do milagre que Jesus estava realizando na vida delas mesmas. Aqui não é diferente. A partir do momento em que Pedro deposita a sua fé e a sua confiança no Mestre, ele participa de maneira ativa e direta do milagre, caminhando sobre as águas. Aquele discípulo teve uma grande honra de participar junto de Jesus. Por toda a vida de Pedro, eu tenho certeza, ele lembrou do momento em que ele caminhou sobre as águas junto do seu Mestre. Foi algo com certeza que ele nunca esqueceu em toda a sua vida, até o momento da sua morte. Porém, algo que ele com certeza também levou na sua memória até o momento da sua morte é que, infelizmente, aquele momento maravilhoso de puro milagre e poder de Deus foi interrompido quando Pedro desviou o olhar de Jesus, colocou o olhar na situação e começou a afundar. Com certeza, dessa lembrança, ele também não pôde se separar por toda a sua vida. A gente precisa ter o exemplo de Pedro para a nossa vida. Eu costumo dizer aos meus filhos que é importante, quando nós conhecemos o erro de uma outra pessoa, não para julgar, mas para aprender com o erro de outra pessoa. Quando eu aprendo com o erro de outra pessoa, eu evito errar o mesmo erro. Se eu vejo que determinada pessoa fez tal coisa e algo de ruim aconteceu com ela, para que eu vou fazer também? Para que eu vou pagar para ver se comigo vai acontecer diferente? Isso não é covardia, isso é ser diligente, é ser responsável. Então, se eu vejo que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, para que eu vou experimentar isso na minha vida também? Eu prefiro aprender com o erro do Pedro e não cometer o mesmo erro. Não tirar os meus olhos de Jesus e colocar os meus olhos nos problemas, nos desafios, nas situações adversas, nos ventos contrários. Então a gente precisa compreender, é importante nós termos nossos olhos naquele que não muda. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca os nossos olhos nas coisas ao nosso redor, os problemas, coloca os nossos olhos nas pessoas, no comportamento delas, tudo isso é mutável, tudo isso é passageiro, tudo isso é limitável, tudo isso tem um tempo para acabar.
o comportamento das pessoas muda, as pessoas morrem, as situações no mundo mudam, os desafios acabam, os problemas são resolvidos. Então, se eu colocar os meus olhos naquilo que fica mudando o tempo todo, isso não vai me trazer segurança, isso não vai me trazer firmeza, isso vai abalar a minha fé, porque está tudo mudando o tempo todo. Quando, porém, eu coloco os meus olhos em Jesus, isso alimenta a minha fé, me dá firmeza e me dá segurança, porque Ele não muda. Jesus é o mesmo de 1980, Jesus é o mesmo de 2049, Jesus é o mesmo do ano 1, Jesus é o mesmo do dia que Deus disse, haja luz. Jesus é o mesmo de hoje, Ele não muda. Então, quando nós colocamos os nossos olhos nas situações, nas pessoas, nos problemas, isso gera em nós instabilidade. Foi por isso que Pedro afundou, porque ele ficou instável naquelas ondas e ele começa a afundar. As coisas mudam e nós não podemos colocar os nossos olhos naquilo que fica mudando o tempo todo. Isso não nos traz nem segurança e nem firmeza. Quando colocamos os nossos olhos em Deus, em Jesus Cristo, isso sim traz firmeza, traz segurança para a nossa vida. Uma vez que Deus não muda, Jesus não muda. Isso traz segurança, isso traz firmeza para a nossa vida. E o texto vai continuar dizendo que imediatamente Jesus ele vai esticar a mão, quando Pedro ele vai começar ali desesperado, pedindo, Senhor, me salve. Jesus ele estica a mão e ele pega o Pedro e Jesus vai dizer o seguinte, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então veja que quando a gente coloca os nossos olhos nos problemas, nas situações, até mesmo nas pessoas que vivem mudando de comportamento, a gente está colocando os nossos olhos naquilo que é uma dúvida, é incerto. Se eu fico dependendo, por exemplo, do tempo, da previsão do tempo, para saber se eu vou sair para trabalhar, se eu vou sair para procurar emprego, se eu vou sair para o médico, se eu vou sair para fazer alguma coisa, eu estou me colocando à disposição da dúvida. Será que vai chover? Será que vai fazer frio? Será que vai nevar? Será que vai dar raio? Será que vai fazer sol? Será que vai estar muito calor? Será que eu devo ir? E eu vou me basear no será. Então Jesus ele vai perguntar, por que duvidaste? Por que você duvidou? A dúvida ela está diretamente direcionada ao medo. Pedro estava com medo, estava afundando, estava pedindo socorro a Jesus. Dúvida, medo, falta de fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Então você vê que tudo está diretamente relacionado à fé. Se você não coloca os olhos naquilo que é firme, naquilo que não muda, naquilo que te dá segurança, ou seja, se você não coloca os olhos em Deus, em Jesus, você não fortalece a sua fé, você não mantém a sua fé, você se entrega ao medo, o medo gera dúvidas e você não consegue agradar a Deus porque você se entrega ao medo. Então Jesus ele fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí o texto vai terminar dizendo que eles subiram para o barco e cessou o vento. Eles entraram no barco e o vento parou. Lembra o que eu falei um tempinho atrás nesse vídeo? Quando Jesus entra no nosso barco, o que ele faz? Ele faz com que o vento se acalme. É exatamente isso que nós estávamos conversando alguns minutos atrás. Foi apenas Jesus entrar naquele barco e o vento parou. Então, determinados momentos da sua vida em que você estiver tentando prosseguir adiante, mas o vento for contrário e começar a te jogar para trás, não se desespere, continue esperando Jesus entrar no seu barco, porque ele vai entrar. Se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, se você entregou a sua vida a Jesus, tenha certeza, Ele vai entrar no seu barco no momento certo. Assim que Ele colocar os pés no seu barco, o vento vai cessar. E você vai continuar e vai prosseguir a sua viagem em segurança, tendo a companhia de Jesus.
E o texto diz, por último, que aqueles homens que estavam no barco adoraram Jesus e disseram: verdadeiramente és Filho de Deus. É claro que eles já sabiam, mas conforme os milagres de Jesus iam acontecendo e o poder de Deus ia sendo manifesto cada vez mais diante daqueles homens, então de fato aquilo ficava cada vez mais pulsante, latente para eles. De fato tu és Filho de Deus. Então, para a gente fazer uma rápida retrospectiva sobre o texto que nós lemos hoje, Jesus, ele pode sim deixar que você comece a sua caminhada sozinho. Ele mandou os discípulos entrarem no barco, ele ficou em terra orando, propositalmente. O barco foi se afastando da terra. Em determinado momento, o vento estava ali sacudindo o barco, porque o vento era contrário. Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai tentar, em todo custo, seguir adiante, mas algo pode acontecer, como um vento contrário, que vai me jogar para um lado, para o outro, vai me jogar para trás. Isso tem muito a ver também com testar a nossa fé. Será que você vai pular do barco? Será que você vai desistir de chegar onde você precisa e simplesmente vai deixar a vida te levar, como tem tanta gente por aí que age dessa forma? Ou você vai continuar perseverando, segurando o remo do seu barco enquanto Jesus não entra? Porque quando ele entrar no seu barco, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o barco dos discípulos. Assim que ele entrar, o vento vai parar e você vai prosseguir a sua viagem e vai chegar onde você precisa chegar. Então eu espero que essa palavra tenha chegado ao encontro do seu coração, que ela te ajude naquilo que você estiver precisando. Não se assuste com os ventos contrários, eles fazem parte para que a gente veja o poder de Deus, para que a gente faça como os discípulos no final, para que a gente adore a Jesus, para que a gente renove a nossa confissão, de fato tu és o Filho de Deus, para que a nossa fé seja fortalecida, para que Deus mostre o poder dele na nossa vida. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Então todo momento difícil que a gente passa, não é porque Deus ele é sádico, ele tem prazer no nosso sofrimento. É claro que não. Todo momento difícil que a gente passa é para que Deus haja na nossa vida, para nos livrar daquele momento difícil, para que o nome dele seja ainda mais louvado, glorificado, ainda mais conhecido e ainda mais pessoas venham a se render a ele. É para isso que o vento contrário serve na vida de todo cristão. É para que o nome de Deus seja glorificado quando o Senhor entrar no nosso barco e vier trazer a paz que a gente precisa. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também recebam esse ânimo, essa esperança, essa porção de fé diária e que você também se inscreva aqui no nosso canal, faça parte aqui desse canal, para que diariamente você receba uma mensagem como essa, baseada na palavra de Deus. Se Deus permitir, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.